Entregar tudo ao Senhor. Agora você vai entregar seu coração de uma vez por todas, amém? Eu não sei se você veio aqui, sabe, eu já ouvi uma pessoa dizer para mim, um dia eu entrei na igreja e estava esperando ser feito o apelo para entregar minha vida, e o pastor não fez apelo. Eu não sei se você está nessa situação hoje, mas eu estou dizendo para você, se você entrou aqui, o Espírito Santo já tocou no teu coração, te prepara em nome de Jesus, que hoje a salvação chegou lá na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus, amém? Há um tempo certo para todas as coisas no Senhor, e se você está orando por alguém, creia, não desista em nome de Jesus. Eu ainda vou te apresentar, Elaine Martins, eu vou apresentar e dizer por que você veio, depois que Natália ministrar. Erlon, que bom vê-lo aqui mais uma vez conosco, glória a Deus por essa banda. Erlon de vez em quando está conosco aqui, lá em Campo Grande, muitas vezes. E eu trouxe Igreja Batista da Vila da Penha, para vocês conhecerem nessa noite, uma mulher que muito já abençoou a minha vida. Uma mulher de Deus. Uma mulher que você vai dizer assim, meu Deus, por que eu não conheci Natália Belo antes? Interessante que ontem, sábado, uma irmã aqui da igreja falou assim, Márcia, não acredito que Natália vai lá, eu não a conheço. Deixa eu ver se eu consigo olhar a irmã aqui. Mas como ela me abençoou nesse tempo de pandemia, quase que eu fui para a igreja dela, opa! Não é, gente? Aí eu, uau, mas ela está aqui, você não precisa ir lá, porque ela veio e vai ficar 3 dias aqui conosco. Preste atenção nisso. É uma sequência, é uma conferência, e Deus vai usar essa mulher 3 dias. Natália, você sabe que a unção que está sobre a tua vida, você atrai essas pessoas e elas também atraem a unção de Deus. Então, irmão, não se esqueça que você tem que clamar, orar por tudo quanto Deus está fazendo aqui nesse meio. Natália, essa casa é sua casa, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E vamos pegar aqui um microfone para você, para não brigarem comigo, para a gente não dividir o mesmo. Depois a gente tem que trazer o pastor Rafael, não é? Elaine, quando você estava cantando aqui Santificação, e você disse assim, o pastor sumiu. Eu falei, o pastor sumiu mesmo, né, gente? Mas eu já vi ele lá atrás, ele chegou, glória a Deus, né? Então ele não foi arrebatado ainda, e daqui a pouco ele vai subir, para que ele possa saudar a igreja também. Natália, Deus te use para a glória do nome dele, amém? Gente, a gente combinando aqui as coisas, né? Deus é bom, não é? Vamos lá. Atenta aí, igreja. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Que coisa boa. Estamos bem porque estamos na casa do Pai. Estamos bem porque estamos na presença dEle. Já temos adorado o seu nome, e bendito seja o Senhor, que alegria. Agradecer a Deus por esse convite tão especial. Eu vi a Márcia dizendo que foi abençoada pela minha vida, mas eu tive minha vida mudada em um momento muito difícil, e foi através, do projeto com as mulheres. Isso para mim é impagável. A Bíblia fala sobre gratidão. E eu digo que aprendi desde pequena que a gratidão, ela é realmente a memória do coração. E eu sou grata pela sua vida, por cada uma dessas mulheres que estão aqui. Algumas eu conheço, já outras eu vou conhecer a partir de hoje. E que coisa boa. A cada um que está aqui, que Deus abençoe a você e a sua família. Louvar a Deus pela vida de Elaine, do Oséias, irmão Zeinha, como diz o pastor Rafael. Deus abençoe. Agradecer ao pastor Anderson. Que Deus abençoe, pastor, obrigada. Ele não foi arrebatado. Ele já fez assim. Antes de começar a ministrar, você pode ficar de pé.
E você pode estender a sua mão. Nós estamos vivendo dias, né, com mais prudência, sem poder estar abraçando, sem poder estar tocando. Você pode estender a sua mão santa para esta pessoa que está próxima a você e liberar esta palavra para ele. Diga para ele ou diga a ela, por gentileza, me ajude. Diga, independente da situação que você esteja vivendo, creia. Jesus vem. Diga aí. Cadê o pastor tecladista? Cadê esse pastor? Ah, pensou que tu ia fugir de mim, né? Eu entendi. Eu olhei, ele pulou para o lado, entendeu? Pois sim. Eu já soube das boas novas. Que coisa linda. Eu quero ler juntamente com você sobre esse tema tão lindo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vindes para serdes curados, e não é no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa, e dizendo-lhe isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E você diz amém. Pode sentar. É um texto que esses dias tem saltado aos meus olhos. E é interessante que cada vez que lemos um texto, entendemos como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Esse texto vem nos falando sobre a vida de uma mulher, e quem escreve este livro, esse evangelho sinótico de Lucas, é um médico. E por ser alguém voltado a esta área, não tendo a medicina, né, com tantos recursos como os de hoje, Lucas, diferente de Mateus e de Marcos, ele faz a questão de vir relatando particularmente o que Jesus fazia através do seu ministério na área da cura. E eu imagino na mente
de Lucas, que possivelmente estudou e viu coisas tão maravilhosas acontecer sem precisar de nenhum remédio. A Bíblia diz que Jesus foi para a sinagoga. Era costume de Jesus algumas vezes subir, ou seja, ir para a sinagoga. E era um lugar que as mulheres não tinham nenhuma voz, não podiam falar, não podiam ter nenhuma expressão, principalmente esta, porque o texto diz que há 18 anos esta mulher andava encurvada. E é interessante porque toda vez que nós lemos um texto, começamos a logo pensar em que idade isso aconteceu. Como se deu a essa situação? Será que ela nasceu com algum problema ósseo? Nós não sabemos. A única coisa que sabemos é que esta mulher, durante 18 anos, ela teve uma postura que possivelmente, a princípio, não a incomodava. Porque as primeiras coisas que acontecem conosco, principalmente quando nós ainda não sabemos o que se dará, como será o desfecho, ou se alguma coisa acontecerá de novo, as coisas não incomodam talvez a princípio. Mas eu acompanhei a história de uma pessoa da minha família, um irmão da minha avó, que aos 92 anos foi meu padrinho de casamento. E ele tinha um problema ósseo seríssimo. E eu vi o meu tio, que era uma pessoa muito especial para mim, ao longo dos anos, a cada momento em que ele envelhecia, ele foi tendo um problema na sua coluna e começou a ficar curvado. E me recordo perfeitamente que quando nós queríamos conversar com ele, nós às vezes tínhamos que abaixar para conversar. E no começo, eu não via o meu tio reclamando disso, talvez porque existem algumas coisas que nós não conseguimos entender, que não é para estar em nós, não faz parte da nossa estrutura, não faz parte da nossa vida, não é um projeto que Deus tem para nós, não é algo que Deus projetou para a nossa vida. Porém, nós começamos a nos acostumar. Sabe por quê? É muito mais fácil nós dizermos para alguém: ah, Jesus sabe, do que dizer para Jesus: eu vou continuar vindo todos os anos subindo à sinagoga. É o que o texto diz, que durante 18 anos esta mulher não deixava de entrar na sinagoga. E eu acredito que quando a sua situação já estava visível diante dos seus olhos, e também a dor, talvez a dor física, a dor na alma, talvez ela entrou naquele lugar durante muito tempo, esperando receber de alguém uma palavra. E algo me atentou nesta noite, foi quando a Márcia disse: antes de nós entrarmos no templo, nós vamos orar, não foi? Nós tivemos um período de oração. E eu sempre digo para Deus: eu não sei chegar na tua casa com as mãos vazias,
Ou seja, com o meu coração que não tenha nada para entregar a Jesus. Eu entro pelas portas da casa do Senhor sempre disposta e disponível no meu coração a entregar a minha melhor adoração, a entregar ao Senhor o que Ele tem me dado, que é o fôlego de vida, entregar ao Senhor aquilo que Ele tem me emprestado, que é poder ministrar a sua palavra, porque eu sei que todo dom perfeito vem de Deus, não é nada nosso, né? É tudo dele. E aquela mulher, quando entrava, eu acredito, esses 18 anos, ela talvez imaginou que fosse ouvir de alguém uma palavra de incentivo, mas quando Jesus entrou na sinagoga, a Bíblia diz que ela estava nos fundos daquele lugar, porque não podia estar próxima às pessoas que estavam ali com ela, porque ela tinha algo que incomodava. Muitas das vezes, nós começamos a entender que Deus tem um propósito muito maior do que o nosso coração imagina, do que o nosso coração possa cogitar. Deus tem projetos que, quando vem ao nosso coração, você diz: como? De que forma? Como se dará? De que jeito vai acontecer? Porque se depois de 18 anos não teve uma palavra, se depois de 18 anos não aconteceu nada, é porque naquele momento havia um encontro do céu com a terra, um encontro que Deus tinha marcado, como está escrito em Eclesiastes: debaixo dos céus há um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo de Deus dizer para aquela mulher: eu te vi, porque a primeira coisa que o texto diz é que Jesus chamou-a para si. Coisa maravilhosa. Ela talvez nunca tinha ouvido alguém dizer para ela: vem aqui, chegue-se a mim. Talvez ela nunca tinha ouvido uma voz tão doce, tão suave, tão especial, que não estava preocupado com a situação, que ela estava lá no fundo, olhando para baixo, não. Porque na verdade, quando Jesus tem um encontro conosco, é algo tão extraordinário que Ele diz: a primeira coisa, vem. E nós precisamos estar disponíveis, com o coração aberto para entender: se Ele está me chamando, eu não posso dizer que eu não vou, eu tenho que ir. Mas e a situação? Ela já estava aí 18 anos. Se ela estava 18 anos, e se tem alguém querendo te impedir, é a hora de você dizer: Jesus é quem me chamou e eu vou. Eu esperei de muita gente e não veio da terra. O que eu precisava veio do céu. Ele desceu do seu trono. Ele veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, esperou 30 anos para cumprir o ministério em que ali foi proposto. E eu imagino quando Jesus disse àquela mulher: vem, deve ter acontecido talvez um alvoroço, porque como é que Jesus pode olhar para alguém e dizer vem, sabendo que ela não está dentro dos padrões, dentro daquilo em que muitas vezes para os homens é necessário? Mas eu vim declarar uma palavra para você. Jesus não vê como vê o homem. Jesus não faz o que o homem deseja. Ele sempre vai fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, e muitas vezes fora do padrão que nós esperamos. Ele vai mover de forma diferente. Ele vai fazer de forma surpreendente. Ele vai chamar no meio do povo e vai dizer: vem para mim. Ora,
Não foi outro homem que nasceu na terra, que era um ser igual, não. Era alguém que estava dizendo: o Filho de Deus vem para mim. 18 anos você ficou cativa, 18 anos você ficou presa, 18 anos você não desistiu, veio mesmo com as dores, mesmo muitas das vezes sem entender por quê. Mas o Senhor te trouxe. Tem algumas pessoas que entram às vezes na casa do Senhor e dizem assim: Senhor, hoje não era um dia para eu estar aqui. Mas você não tem ideia que o Espírito de Deus já estava trabalhando dentro de mim e de você para dizer: vá. Porque é hoje que Deus tem uma palavra para liberar para você. Vem para mim. Hoje eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida. Vem para mim. E quando a gente começa a se aproximar de Jesus, acredite, quando a gente se aproxima dele, a gente começa a se parecer com ele. Dificilmente alguém que vá à direção de Jesus permanece de postura diferente. Quando a gente começa a ir na direção dele, começa andando encurvado, mas conforme vai andando na direção de Jesus, conforme vai ouvindo a voz dele: vem para mim. E conforme ele diz: vem para mim, vem para mim, vem para mim. E esta voz, ela é libertadora. Quando ele diz: chega para mim, ou seja, ele está dizendo: eu vou fazer você estar exatamente como eu vim para cumprir um propósito, e você vai cumprir um propósito. Eu sou filho de Abraão também, porque ele fazia parte de um cumprimento de um propósito. Ele estava dizendo: você também, eu vou te chamar para perto de mim, porque perto de mim, quem te olhar vai olhar para você e vai ver a mim. Quem olhar e quiser questionar, eles não vão poder, porque eu que te chamei, eu que te trouxe. Não foi você que me chamou, eu que te chamei, eu que te escolhi, eu que te trouxe para mim. Porque tem muitas das vezes, quantos questionamentos. Eu fui ler no dicionário e diz que ser pleno é aquele que consegue ter uma vida completa e preenchida. E é impossível ser completo e preenchido sem antes não ter a noção do que é ouvir a voz do Mestre. Quando você ouve essa voz, ela é tão maravilhosa, ela é tão extraordinária, que ainda que tudo pareça contrário, ele muda a história. Eu não sei se eu tive tempo para conversar com a Márcia sobre isso, mas algumas que estão aqui, eu estou vendo uma das minhas ovelhas. Cadê a Aline? Ah, coisa linda. Eu estava em maio do ano passado, comemorando o Dia das Mães com a minha sogra, porque hoje a minha mãe já é falecida e a minha avó, que me criou, já dorme no Senhor. E eu comemoro o Dia das Mães com a minha sogra. E eu olhei para ela e disse: eu não estou bem. Ela disse: não está? Eu falei: não, eu não estou bem. Não vai embora, fica aqui. E passando alguns dias, eu me tornei febril, comecei a perder o paladar, passei por alguns sintomas e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico me examinou e disse: olha, não é nada, é porque todo mundo está achando que tem alguma coisa. Eu fiz um exame, você tem 25% de uma possível infecção, mas vai para casa, toma dipirona, azitromicina e repouso.
E eu voltei para casa. Passando-se 3 dias, quando eu acordei, eu não conseguia mais fazer o movimento do respirar. Uma das coisas que para mim foi marcante, porque quando eu levantei, que eu tentei achar ar, ele não voltava para mim. E a minha primeira oração foi: Jesus, Jesus, sopra em mim o teu sopro de vida. Quando cheguei no hospital, o médico olhou e disse para o meu esposo: ela está com 85% de um pulmão e 50% do outro. E não tem tubo. E disse para o meu esposo: só que ela está numa situação em que precisa de internação rápida. E foi tudo tão rápido que o médico retirou a minha aliança, entregou na mão do meu marido e falou assim: dá um beijo nela, porque pode ser que você a veja de novo. Ora, meu marido ficou olhando para mim, que quem conhece ele parece que quando acontece alguma coisa, ele busca os meus olhos. E ele encontrou, eu olhei para ele como que dissesse: Deus está no controle, Jesus vai fazer alguma coisa. Porém, no segundo dia da minha internação, eu tive uma piora terrível. E fiz um quadro, o primeiro quadro de AVC. Os médicos, quando chegaram dentro do quarto, eu já estava com todo um lado esquecido. E era tanto aparelho apitando. Eu estava fazendo uma hipertensão. Nunca tive uma pressão arterial mais do que 12/6, 12. Ela estava a 20, depois foi para 22/14. E o médico desceram comigo e foram fazer uma tomografia. E quando voltaram, o médico disse: apareceu uma mancha do lado esquerdo da sua cabeça. Na mesma hora, eles ligaram para o meu esposo e comunicaram que iam subir comigo para o CTI. Eu ainda estava lúcida e disse para o Senhor, eu disse: Senhor, Tu ainda tem algo comigo? Se o Senhor ainda tem algo comigo, o Senhor, diga qual é o desejo do teu coração que eu vou para Ti. E se o Senhor ainda acha que chegou, se o Senhor ainda acha que chegou o tempo, só cuida do meu amor, cuida dele, porque eu sei que ele vai precisar. Mas eu estou pronta, eis-me aqui. E daqui a pouco, eu estava dentro do quarto, entrou uma enfermeira. Eu não sei quantos já viveram uma experiência profética com Deus, mas uma das mulheres que fazia parte da equipe médica entrou dentro do meu quarto e ela disse: tu não diz que Deus é fiel? E eu olhei para ela. Ela disse: o teu Deus é fiel, e tu ainda dirá para o povo que o teu Deus é fiel. E o Senhor fala ao meu coração que daqui a 2 dias você vai estar fora deste hospital. Só que às 20 horas o médico tinha dito que eu não saía. Disse para o meu marido que o meu quadro estava evoluindo, porque eu tinha feito o 2º AVC. Mas quando Jesus olha alguém num quadro como esse, a palavra que eu recebi foi uma palavra de alguém que conhecia das coisas da terra. Mas eu ouvi a palavra de Deus dizendo através de alguém: lembre-se de que Deus é fiel. E o médico retornou e disse: 4 horas vai ficar de jejum, que nós vamos fazer agora uma outra tomografia com contraste.
foram 4 horas, que eu parecia que foram 4 dias, 4 horas, e ali eu conversando com Jesus, tinha hora que parecia que eu não estava em mim, porque eu não conseguia mexer com o meu lado direito, meu lado esquerdo, e aí eu comecei a dizer: Jesus, 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 eu só falava Jesus, 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 porque tem hora que você precisa entender que para ser cheio, não é na hora só da alegria, como já foi falado. Na hora em que você também sente o perigo, você não pode esquecer quem você é dele. E quem se parece com ele não pode também ter uma postura diferente. Quem vai ao encontro dele precisa entender que há algo nele que está em você, o Espírito de Deus que habita dentro de nós. A Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E enquanto eu estava dizendo Jesus, eu não sei qual era a interpretação que chegava diante do trono, mas Deus estava dizendo: a obra ainda não acabou. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas Natália daqui a 2 dias vai sair do hospital. Eu me lembro que quando desci para fazer a tomografia e voltei, o médico disse: aguarda um pouco que já vamos subir, esperando só uma vaga para te colocar no CTI, e possivelmente a gente vai entubar. Daqui a pouco entrou um enfermeiro e começou a falar assim comigo: Deus vai na frente, abrindo o caminho. Eu falei: gente, que é isso? Aí eu falei assim, ele começou a cantar, e eu falei: meu Deus. E ele disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, irmã. E eu olhei para ele assim. Ele disse: não se preocupe, eu sou diácono da casa do Senhor, e eu vejo que há algo em ti, e é sobre isso que eu estou falando nesta noite. Eu não sei qual foi o momento da tua história em que alguma coisa fez você sair da posição que é a posição que Deus quer. E ele diz: então vem para mim, porque quando você chega próximo a mim, eu tenho tudo o que você precisa. Eu tenho cura, eu tenho salvação, eu tenho libertação, eu tenho aquilo que ninguém pode fazer. E a Bíblia diz que quando aquela mulher chegou perto de Jesus, o texto diz que chamou, e a segunda coisa que Jesus disse para ela: estais livre. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois. Se eu disser para você que eu estava me sentindo livre naquele momento, ninguém vai conseguir talvez compreender, porque a experiência ela é pessoal. Mas eu estava me sentindo cuidada por Deus. Eu dizia: Senhor, eu sei que tem tudo para dar errado, mas quando sair daqui, eu sei que tu tem algo para eu fazer. Eu sei que tem algo para que a minha vida possa ser bênção para outra vida, porque eu tenho aprendido, eu nasci para poder abençoar, eu nasci para poder ajudar ao Senhor a curar as pessoas. Eu entendi que o propósito ele é maior do que eu. A promessa ela é maior do que eu. O Senhor me chamou para Ele, disse: parece-se comigo, ande comigo, venha. E a segunda coisa que Jesus fez com aquela mulher, depois de trazê-la, tocou naquela mulher. Eu quero que você repita comigo, se você puder. Disse: Jesus tocou. Que toque foi esse? O toque que ninguém consegue explicar. O toque que foi
O momento em que o projeto foi concluído, ele tocou e disse: está livre. E o que é que nós temos feito com essa liberdade? O que é que nós temos feito com esse momento, com esse direcionamento? Você está livre. Jesus disse: vem para mim e agora vai, porque você está livre. O texto diz que muitas pessoas começaram a ficar aborrecidas, porque aquele não era o dia para curar. Eu vi uma equipe médica inteira olhar e dizer: quem é essa mulher? Porque de 22 a pressão veio para 20, de 20 ela foi descendo. E quando chegou no outro dia, o fisioterapeuta chegou e falou: você consegue mexer esse braço? Aí eu olhei para ele e fiz assim. Aí ele: então, tenta segurar no meu braço. Aí ele falou para a enfermeira: foi ela que fez ontem os dois? Foi, eu estava aqui. Aí ele levantou, mexeu, começou a mover, chamou a médica e falou: olha, isso foi provisório, foi muito rápido, porque ela já está dando sinais dos sentidos de uma forma normal. E é isso que Jesus está dizendo: você precisa dar sentido, as coisas precisam ser plenas em você. Quando Ele toca, quando Ele libera algo sobre nós, a gente precisa entender que há uma plenitude, que há uma liberação. E eu estava entendendo, Jesus estava dizendo: está sendo liberada, porque ainda, Natália, tem algo para você fazer. E quando eu saí dali, se cumpriu. 2 dias depois eu estava dentro da minha casa para glorificar o nome do Senhor. Muitos ficaram preocupados porque não era o dia. E Jesus disse: vocês, dia de sábado, dão o que comer aos bois, aos seus jumentos. Você no dia de sábado não poderia fazer também o que faz. Não impeça, nunca seja impedimento para que Cristo faça na vida de alguém o que Ele quer, porque Ele vai sempre ter um argumento muito maior do que o seu. Ele vai sempre nos provar que Ele sabe quem Ele escolhe, Ele sabe quem Ele envia, Ele sabe para onde você vai, Ele sabe com quem Ele caminha. Então não argumente, porque Ele vai ter sempre uma resposta à altura. Vocês dão comida para bois e jumentos dia de sábado, ninguém vê, mas os olhos dele vê, estão em todos os lugares. Eu posso curar porque ela é filha de Abraão, ela também tem direito a ser curada. Ela passou 18 anos, não voltou atrás, entrou nessa sinagoga 18 anos sem desistir, mas quando ela veio para Jesus, ela conheceu que era ser plena, erguida, de pé, de frente para Ele. E quando Ele tocou naquela mulher, disse: livre, livre. E tem pessoas nesta noite que precisam entender que você é livre para adorar, você é livre para exaltar, você é livre para proclamar o Evangelho de Jesus a todo tempo que você puder. Tem hora que eu falo: Senhor, tem hora que eu esqueço de mim. E o Senhor disse assim: está ficando bom. Não no sentido do pejorativo. É que tem hora que eu digo: Senhor, eu quero estar aqui, lendo a palavra, orando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E a gente vai esquecendo quem é, as dores, os horrores,
os pavores e começamos a entender: eu não resolvo nada. Na hora que Ele quiser, Ele vai vir ao meu encontro, vai me chamar para Ele, vai tocar em mim e vai liberar uma palavra. Quantos podem receber de Jesus esta noite esta palavra? Ele está dizendo: tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Por mais que você não esteja entendendo, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Por mais que você não esteja entendendo, Jesus não faz nada que não tenha um propósito. Sabe qual foi a minha oração? Jesus, se o Senhor vai me tirar daqui a 2 dias, eu quero sair daqui, mas eu quero que o Senhor libere as pessoas que estão neste andar com a mesma situação que a minha. Eu disse: se o Senhor veio ao meu encontro, vai ao encontro de quem está nesses outros quartos aqui. Eu não sei quem são eles, mas eu já comecei dizendo dentro de mim: vai, Jesus, vai tocando, toca no que está na frente, no que está do lado, no que está atrás. E para a glória de Deus, na hora em que foi liberado liberado um horário para eu sair, Jesus me deixou ver. Saí a primeira pessoa na cadeira de roda com um quadrinho dizendo: fui curado. Aí saía outro: fui curado. Saía outro: fui curado. Saía outro: fui curado. E eu sentada dentro do meu quarto disse: eita Jesus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. O Senhor me trouxe aqui, e se foi para profetizar sobre esse andar. Eu saí, mas está saindo outras pessoas na minha frente. Os meus olhos estão vendo. Só que na plaquinha que eu saí, eu coloquei: Jesus me curou. E as enfermeiras começaram a bater palma. E quando eu desci do elevador, que eu encontrei meu marido, ele estava com a minha aliança assim na mão. Aí ele olhou e disse assim para mim: quer casar comigo? Eu disse 100 vezes se você me pedir. Ele disse: eu fiquei com essas 2 alianças na mão, porque eu sabia que você ia voltar. E o Senhor sabe o que disse para mim? Eu te tirei daqui e te curei para você curar. Cuida do que é meu. Tem muita gente andando encurvada, mas com a essência que eu coloquei em você, elas vão começar a andar olhando na direção que eu quero. Eu quero que você, já vou devolver o microfone, mas eu quero que você olhe para mais 2 pessoas e diga: há um propósito na tua vida. Diga para ela: há um propósito na tua vida. Um propósito de plenitude, um propósito de liberdade, um propósito maior do que você. Ele é tão gigante que talvez você hoje não entenda, mas depois entenderás. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai continuar conversando o que é ser uma pessoa plena. Amém? Que Deus te abençoe.